Terceira tentativa, agora vai. Boa tarde, Zila. Boa tarde, Lucas. Pronto, vamos ver. Admiti você. Boa noite, Zila. Ué? Pronto. Fabrício, tudo bem? Aline? Aê, agora tá top. Mas vamos ver se conseguimos pôr o Lucas para. É só, ele enviou a solicitação? Tem que enviar a Enviou. solicitação. Aí Então, você aceita como aceita a minha. Vai aparecer aí embaixo. então. Sara, boa noite. Ô, Nada? Lucas, vamos lá, Lucas. Lucas, conforme for, você sai, entra de novo. Sai e entra de novo. Uma solicitação. Que diabo? Não sei, mas assim, sair e entrar de novo é a regra universal para tudo que é tecnológico. É. Aí, boa noite, pessoal que tá entrando. Pronto. Ah, não. Opa. Veio e morreu. Está tentando, se está entrando, mas está sendo cortado, Lucas. O que você. Ih, rapaz. Você andou xingando alguém no Instagram? Você xingou o Zuckerberg? Não pode. Boa noite, Sara. Boa noite, Armando. Novamente deu erro na solicitação. Boa noite, Denis. Estranho, eu nunca vi isso. Vou ver se eu descubro alguma coisa. Peraí. Se não, a gente entra na do Lucas. Pedimos para o Lucas iniciar. Sinto muito a confusão toda, senhores. Ó, Oi, pronto. aê, Agora sim. Aê, que maravilha. Então tá ótimo. Dois barbados contra um razoavelmente depenado. Mas você tá com essa roupinha estilo. Eu tô Eu? de camiseta, o Lucas tá de camiseta. Você tá todo estiloso. É que eu acabei de voltar da rua, a rua está um pouquinho friososa. Muito bem, então ótimo. Olha, hoje vocês estão chegando para assistir a uma maravilhosa exposição de um dos momentos mais momentosos da história antiga, que continua lançando rebentos até hoje, né? A heresia pelagiana foi uma heresia decapitada, mas que continua, na verdade, firme e forte e revivendo sempre por aí ao longo da história, como as heresias em geral costumam fazer, né? Então, vamos lá, Lucas, coragem. pode Explique o começar? assim, Manda bala. o que foi toda a grande crise pelagiana. Sim, beleza. Bom, como você bem falou, Henrique, é uma heresia que teve a sua decapitação. Ela, na verdade, a crise pelagiana ela foi curta, digamos assim, o período de heresia assim, forte, na verdade, foi muito curto, foi 7, 8 anos, mas ela É, teve um impacto forte. E como você bem disse, se manteve. O Papa Francisco, por exemplo, numa das exortações apostólicas dele aí, ele falou que, junto com o gnosticismo, assim, é uma das duas heresias assim, mais presentes na nossa sociedade, né? exatamente. Bom, o que é o pelagianismo? É que eu vou dar uma explicação muito curtinha, depois a gente vai adentrar melhor na segunda parte da live, mas bem curtinho aqui. O que o Pelágio, né, que seria esse herege, estava falando, era que
quando houve a queda, quando Adão pecou, não houve nenhuma mudança ou nem houve nenhuma alteração no estado do homem. Não houve nenhuma alteração na natureza do homem. Para o Pelágio, a natureza é a graça. Ele não fazia essa distinção entre a natureza e a graça. Então, assim, normalmente na teologia católica a gente vai explicar que Deus criou o homem com a sua natureza humana e ele deu graças para esse homem, para esse Adão. Então, ele foi dar todos aqueles dons préternaturais que daí com a queda ele perde esses dons. Mas o Pelágio vai dizer que o homem não perdeu nada. Todos os poderes naturais do homem continuam exatamente ali. Então, para o Pelágio, o problema do pecado não é um problema de, digamos assim, de uma contaminação que aconteceu na raça humana, que ela é continuada, né, que causa toda a concupiscência no ser humano e tal. Mas o problema do pecado é um problema de um hábito ruim, é um problema de um vício. Então, eu vi o Adão pecando, eu vi que vários personagens do Antigo Testamento pecaram, então eu tenho maus exemplos na minha vida e é por isso que eu continuo pecando. Então, para eu ser salvo, eu não preciso de alguém realmente, digamos assim, alguém pagar um preço ali pelos meus erros, eu não preciso de alguém para entrar no meu coração, fazer alguma mudança na minha alma, derramar uma graça, né, que a minha natureza não possui. O que eu preciso basicamente é de um bom exemplo. Eu preciso de um Jesus que dá um bom exemplo de amor, que dá um bom exemplo ali na cruz, e agora, agora eu posso imitar ele. Então, a ideia inicial do Pelágio, e depois disso, vai vir várias outras ideias que ele vai falar, mas assim, essa era a ideia principal dele, que depois vai decorrendo outras, né? Bom, então, quer falar alguma coisa, Henrique? Não, tranquilo. Bom, então, de quem que era o Pelágio, né? O Pelágio, ele era um monge, né? Bom, assim, na verdade as fontes históricas sobre ele às vezes são um pouco confusas. A maioria vai dizer que ele era um monge, mas alguns dizem que ele era meramente um leigo, digamos assim, que vivia uma vida monástica, entre aspas, né? Ele era da província da Britânia, ou talvez até da Irlanda, né? Daquela região lá do Reino Unido, né? Mas ele veio para Roma muito cedo na vida, então ele ficou pouco tempo lá, eu acho que desde adolescente ele já estava em Roma. E ele era um homem com uma grande fama, assim, de santidade em Roma. Era um homem, assim, bem conhecido, assim, por ser um homem muito bacana, muito gentil, que cuidava dos pobres, ajudava as pessoas. Era um homem que, né, que era um bom exemplo de vida. Era um homem, assim, realmente tinha uma vida, assim, que as pessoas admiravam. Mas, ao mesmo tempo, tinha alguns boatos ali em Roma de que talvez ele ensinasse uma heresia aqui, talvez ele ensinasse uma heresia ali, mas nunca foi algo muito explícito. Ele nunca estava ali pregando em público ali. Uma coisinha aqui, uns boatos, né? Mas as pessoas, não, para, isso é boato, né? Bom, então a crise pelagiana mesmo vai começar num dos anos mais catastróficos aí da história, que foi o ano 410, que foi quando teve o primeiro saque de Roma depois de 800 anos, né? Então Roma foi saqueada pelos visigodos nessa primeira vez e o Pelágio fugiu de Roma. Né? Aproveitou não, né? Teve que fugir para não ser morto ali, né? Fugiu de Roma e ele e um discípulo dele chamado Celestio foram para a África. Bom, todo mundo, vocês devem saber que na África tem um grande personagem aí que vai ser muito importante na nossa história, que é o Santo Agostinho, né? Então, o Pelágio, quando ele chegou na África, ele conheceu o Santo Agostinho ali, encontrou ele umas 2 ou 3 vezes, se deram muito bem, o Santo Agostinho gostou muito dele, e parece que ele não pregou, ele não deu nenhuma pregação lá, né, na África, o Pelágio. O que ele fez? Ele ficou um ano e meio lá e depois partiu para Israel, partiu para Palestina. Mas quem ficou na África foi o Celestio, que era esse discípulo dele. Esse Celestio era um eunuco nobre que tinha vendido todos os pertences dele para, né, digamos assim, para tentar viver os conselhos evangélicos e tal. Então também era um homem seguindo ali nessa linha do Pelágio. Bom, quem começa mesmo a crise pelagiana não é o Pelágio, é o discípulo dele, é o Celestio. Então o Celestio ele vai começar a espalhar as ideias dele ali na África, né? E algumas pessoas começam a ficar muito preocupadas com o que estão ouvindo, principalmente um diácono chamado Paulino, que era um diácono do Santo Ambrósio, que já estava morto nessa época, que inclusive escreveu uma biografia de Santo Ambrósio e tal. Ele estava na África nesse momento, e ele falou, eu já conheço esse Pelágio lá de Roma, já ouvi falar muito dele, o cara é herege, tá falando besteira,
vamos convocar um concílio aqui para condenar ele. Convocaram um concílio lá em Cartago, Santo Agostinho não estava dessa primeira vez, e colocaram ali para julgar ele, e falaram, não, cara, o que ele está falando aqui está indo totalmente contra as escrituras, está indo contra os padres, vamos condenar ele aqui. Bom, o Celeste ali, para escapar da condenação, ele fala o seguinte, não, eu apelo ao exame do bispo de Roma aqui, eu apelo ao Papa para me julgar. Daí eles falaram assim, tá bom, né, você apelou ao Papa, aí vamos deixar então. Bom, ele aproveitou essa jogada aí dele, foi uma jogada, que ele falou, não, eu vou apelar para o Papa, e ele resolveu fugir. Ele fugiu da África, ele foi lá para Éfeso, tipo, o cara foi para o outro lado do mundo, resolveu fugir mesmo ali. Bom, em Éfeso, óbvio que ele escondeu todos os fatos de que ele foi condenado lá na África e tentou ser ordenado padre, tentou ser ordenado sacerdote lá e conseguiu. Ele, digamos assim, ele enganou as pessoas lá, falou, não, eu sou um homem muito bem recomendado em todas as províncias, não sei o quê, conseguiu ser ordenado lá. Bom, então nesse momento, o Santo Agostinho já está sabendo dos problemas do Pelágio e é aí que ele começa a escrever os livros dele. Então, o Santo Agostinho, se você pegar as obras completas dele, ele tem 4 volumes, se não me engano, assim, né? 4 volumes, né? Colecionados hoje, né? Que são todas as obras antipelagianas dele, mas são uns 15 livros, assim, livrinhos menores, né? Bom, enquanto isso, onde é que estava o Pelágio? O Pelágio foi lá para a Palestina, né? Na Palestina, o Pelágio conheceu São Jerônimo, também foi amigo de São Jerônimo inicialmente. Voltou aqui? Tá tranquilo. Tá. Ele foi amigo de São Jerônimo inicialmente, mas logo depois de São Jerônimo já percebeu que o cara estava falando besteira. Também o São Jerônimo começou a escrever os livros dele contra o pelagianismo, né? Então é o seguinte, eu acho que em questão de personalidade, dá para perceber que o Pelágio era um cara muito carismático. Onde ele ia, ele fazia amigos, sabe? Ele era um cara assim, onde ele ia, o pessoal gostava dele. Então, eu acho que tem uma pintura dele famosa aí que você encontra no Google, mas ele tem maior cara de mal, assim, cara assim, de um cara bravo. Mas eu não acho que ele era assim, não. Eu acho que ele tem cara de ser um cara assim, gente boa, carismático, assim, ultra sedutor. Mas também era um cara meio enganador, como a gente vai ver mais pra frente. Bom, curiosamente, os primeiros livros do Santo Agostinho contra o pelagianismo, ele elogia o Pelágio. Porque ele ainda acha que o Pelágio não é herege. Ele acha que quem é herege é só o Celestio. Então ele fala assim, não, o Pelágio, que é um homem muito bom, não sei o quê, infelizmente o discípulo dele tá falando essas besteiras e tal. Então, inicialmente, parece que o Pelágio ainda tava tranquilo. Bom, mas lá em Israel ele começou a pregar, e daí convocaram um concílio lá em Jerusalém para julgar ele. Bom, o que aconteceu? Quem foi que trouxe a acusação foi o Paulo Orósio. Paulo Orósio era um padre espanhol, também amigo de Santo Agostinho, que estava ali, conhecedor, assim, perfeito da doutrina de Santo Agostinho, e ele estava ali explicando, olha, o que o Pelágio está ensinando vai contra a doutrina de Agostinho. Começaram a julgar ele e tal, não sei o quê. O bispo de Jerusalém vira ali pro Pelágio e pergunta, olha, o que você está ensinando é realmente contra o Agostinho? Né? Perguntando para ele. E o Pelágio meio sacana, virou e falou assim, quem que é Agostinho para mim? Assim, tirou com a cara do bispo ali, né? Daí começou uma comoção ali no meio do concílio, todo mundo, blasfemou contra o bispo, meu Deus, mata o cara. E daí o bispo, não, pessoal, calma. Ele virou pro Pelágio e falou o seguinte, olha, eu sou Agostinho, eu represento as visões dele, agora se defenda. Então, tipo assim, né, acalmou os ânimos ali e falou o seguinte, olha, eu tô aqui no lugar do Agostinho, se explique. Bom, o Pelágio se explicou e foi condenado, né? Perceberam ali que as visões dele estavam erradas, foi, digamos assim, o consenso ali dos bispos ali reunidos era de que ele devia ser condenado. Mas o bispo em si, o bispo de Jerusalém em si, que é quem estava comandando o concílio, ele não tinha muita certeza ainda. O que estava acontecendo? Estava tendo um problema de tradução. O Paulo Orósio, ele não falava grego, só falava latim. Então ele estava falando por um intérprete ali no meio. E o bispo de Jerusalém estava meio preocupado, não sei, né? Será que as ideias aqui estão sendo bem comunicadas, tal, isso aqui? Até que o Paulo Orósio começou a ficar muito bravo com esse negócio de que o intérprete parecia que não estava comunicando direito o que ele estava falando. O Paulo Orósio puxou a única coisa que ele sabia ali de grego, ali não sabia muito, e falou o seguinte, o herege é latino, a heresia é latina, que ele seja julgado por juízes latinos.
Daí o bispo de Jerusalém falou, tá bom, então nós vamos mandar isso daqui para o bispo de Roma julgar. Então, a gente vê aí tudo convergindo aí para o Papa. Quem que era o Papa na época? Né? Era o Papa Santo Inocêncio I, né? Um Papa, assim, fantástico, que governou do ano 401 ao 417, se não me engano. Bom, o que aconteceu? Começaram a se reunir lá na África vários concílios, agora não só para condenar o Pelágio e o Celestio, digamos assim, de uma maneira, anatematizamos eles, mas para definir um pouco de doutrina. Então a gente já começa a ver nesses concílios cânones, definindo qual é a doutrina da Igreja Católica e quais eram as heresias que o pelagianismo estava falando e contrastando as duas, né, condenando uma e promovendo a outra. Né? E daí teve 3 concílios ali na África, ali na época, e todos eles terminam enviando cartas ao Papa. E são cartas, assim, muito bonitas, assim, né? Você encontra algumas delas no Denzinger para ler, né? Então, eu vou aqui fazer uma leitura, assim, de uns trechinhos, assim, de algumas delas, né? Então, assim, lembrem que o Santo Agostinho era um dos caras que estava encabeçando esses concílios, né? Então, eles colocam lá, esta ata, nobre irmão, falando com o Papa, né? Pensamos ser correto dar conhecimento à vossa santa caridade, a fim de que as estaturas da nossa pequenez possam ser acrescentadas à autoridade da Sé Apostólica, para a preservação da segurança de muitos e a correção da perversidade de alguns. Né? Então, o objetivo deles era o seguinte, eles sabiam que um concílio africano tinha um grande peso de autoridade ali na igreja, né? A igreja da África era conhecida por ser bem conservadora em questão de doutrina, mas eles sabiam que enquanto fosse só um concílio africano, digamos assim, as condenações só permaneceriam ali, porque eles precisavam muito da ajuda do bispo de Roma para que a condenação fosse universal e para que todos os bispos do mundo fossem obrigados a entrar em linha também. Por quê? Porque o Pelágio e o Celeste, eles estavam convencendo alguns bispos. Eles eram muito sedutores, eles estavam conseguindo convencer alguns. Né? Então, aqui um outro trecho aqui que eu acho muito bonito, né? Esse daqui é o Santo Agostinho escrevendo para o Papa, né? Contudo, consideramos que com a ajuda da misericórdia do nosso Deus, a quem rezamos para que vos aconselhe e escute vossas preces, aqueles que mantêm estas perversas e funestas opiniões cederão mais facilmente diante da autoridade de vossa santidade, que recebestes a partir da autoridade das sagradas escrituras, para que possamos nos regozijar com sua correção, ao invés de nos entristecermos pela sua destruição, né? Então você vê, né? A grande preocupação deles não é ficar, digamos assim, mandando gente para o inferno, né? Ninguém quer isso, né? Eles queriam que os Pelágio e Celeste se arrependessem, né? Você vê nos livros do Santo Agostinho, ele pede isso. O Santo Agostinho, você vê nos livros dele, ele era um cara muito misericordioso, assim, sabe? Ele não gosta muito de ficar tirando sarro, né? Usando sátira demais nos livros dele. Ele usa um tom, assim, muito simples, né? Assim, sempre tentando realmente convencer as pessoas, né? Convencer assim de uma maneira mais humilde, né? Bom, o Papa recebeu todas essas cartas aí dos concílios africanos e escreveu de volta, afirmando a condenação de que eles tinham dado, né? Então, deixa eu ver aqui se eu posso citar uma aqui. Ó. Então, por exemplo, esse daqui é o Papa Inocêncio escrevendo em resposta aos bispos lá da África. Isso daqui no ano 417, né? Fala o seguinte, ó. Na procura das coisas de Deus, seguindo os exemplos da antiga tradição, confirmastes de modo veraz o vigor de nossa religião, não menos agora ao consultardes que antes, quando exprimieis as vossas decisões. Vós que reconhecestes que se deve recorrer ao nosso julgamento, sabendo que é devido à sé apostólica, já que todos os que fomos postos nessa sé desejamos seguir o apóstolo mesmo do qual emergiu o próprio episcopado e toda a autoridade da sua função. Então, e daí essas cartas terminam com o Papa falando que, ó, pela nossa autoridade apostólica, concedida por Pedro e Paulo, nós excomungamos totalmente o Pelágio e o Celestio, né? E, bom, deixa eu ver aqui nas minhas anotações que tem essa história que não é complicada. Bom, o que aconteceu, aparentemente o assunto acabou. Bom, né, o Papa condenou, né? Então, e daí que vem o famoso sermão do Santo Agostinho, né? Quando chegou essas cartas aí de Roma, o Santo Agostinho dá aquele sermão, né? Que ficou famoso, né? Que ele fala, meus irmãos, sejam de uma mente comigo, né? De uma só mente comigo. Onde quer que encontreis tais homens, não os escondais, não tenhais piedade perversa. Refutai os que contradizem e tragam para nós os que resistem.
pois 2 concílios já foram enviados à Sé Apostólica quanto a este assunto e rescritos vieram de lá. O caso está concluído, que o erro logo cesse também, né? Que depois virou aquela frase famosa, né? Roma locuta est, causa finita est, né? Então vem dessa história aqui. Oi, Henrique? Nada, eu só dei a forma curta. Roma locuta, causa finita. Isso, boa, exatamente. Bom, aparentemente o assunto teria acabado por aí, né? Mas mais ou menos, porque o Pelágio e o Celestio, nesse momento... bom, né, quando a carta chegou na África, essa carta do Papa, o Papa já tinha morrido, né? E isso daí é um negócio que dava muito problema na época. Quando uma carta chegava, quem mandou já tinha morrido. Bom, o Papa já tinha morrido e tinha entrado o sucessor dele, que era o Zósimo. O Pelágio e o Celestio se aproveitaram dessa troca de papas e resolveram correr para Roma, né? O Celestio correr para Roma, o Pelágio só mandou cartas, falando assim, não, nós somos condenados injustamente, tal, entenderam a nossa doutrina errada, não sei o quê, e começaram a tentar enganar o Papa Zósimo, né? O Papa Zósimo falou o seguinte, tá bom, então, ok, eu entendi a doutrina do Santo Agostinho, ela permanece aqui na igreja como dogma, né? Mas vamos entender se o Celestio e o Pelágio realmente estão ensinando as doutrinas que estavam sendo, do qual eles estão sendo acusados, ou se eles se arrependeram, ou se eles mudaram de ideia, né? Porque uma coisa é você condenar a heresia, outra coisa é você ver se essa pessoa em específico está promovendo isso, né? Bom, o Papa tentou bolar um julgamento em Roma, esse Papa Zósimo, só que começou a dar muita coisa errada. Os bispos que teoricamente iriam acusar o Pelágio e o Celestio eram bispos que começaram a se envolver, que começaram a ser acusados de problemas de corrupção administrativa, começaram a ser acusados de apoiarem um usurpador imperial. O que aconteceu? Todo mundo que estava contra o Pelágio e o Celestio ali estava com a reputação manchada até o fim. Tava com a ficha... Não estavam com a ficha limpa, digamos assim, né? E o Papa ficou meio, pô, né? Eu convoquei um julgamento aqui, né, para condenar o cara e não aparece ninguém aqui de boa reputação para o julgamento, né? Então ele falou o seguinte, ó, então eu vou deixar aqui o caso parado, aqui, vou deixar meio arquivado pelo momento, não vou condenar ninguém por enquanto, mas eu vou mandar aqui uma carta para a África. Ele mandou uma carta para a África e falou o seguinte, olha, em 2 meses, alguém de vocês tem que aparecer aqui para acusar os caras, para participar do julgamento, senão a gente vai ter que fazer outra coisa. Bom, ele mandou a carta para a África, a carta demorou muito tempo para chegar, já tinha passado os 2 meses faz tempo, e o pessoal da África entrou em pânico quando viu aquela carta do Papa, falando assim, quê? Já ultrapassamos o prazo, vamos deixar esses caras escapar livres? Meu Deus, eles escreveram pro Papa, o que você está fazendo? Você está deixando os caras fugirem, não sei o que e tal. E daí o diácono Paulino, né, que estava lá na África, ele enviou, né, confissões de fé dele, explicando exatamente ponto por ponto, falando, tô indo aí. E daí o Papa recebeu um monte de carta do pessoal da África, assim, altamente desesperado, né? E daí o Papa escreveu, é meio engraçado essa carta dele, né? Ele escreve meio falando assim, calma, pessoal, calma, vocês estão desesperando demais, calma. Né? Eu não, como é que fala? Eu não inocentei ninguém, eu só deixei o caso arquivado por enquanto, calma aí, né? E daí o que eles fazem? Ele pega o Celestio, o Pelágio, e fala o seguinte, então tá, então nós vamos fazer o seguinte. Vocês assinam embaixo das doutrinas que o Santo Agostinho e que o Papa Santo Inocêncio escreveram, ó, tá aqui o papel, vocês assinam embaixo? E daí o Celestio e o Pelágio, sim, não, claro que assinamos embaixo, concordamos com o Papa Inocêncio, com certeza, tal, não sei o quê. Tá bom, então você consegue fala em voz alta aí. Fala que você condena todas essas visões aqui e você afirma essas visões. E daí o Celestio e o Pelágio, calma aí, vamos dar um tempo pra gente pensar aqui. Daí o Papa assim, não, que tempo pra pensar? Já tá, não, daí vocês se acusaram agora, vocês se colocaram como culpados só de pedir um tempo pra pensar, né? E é daí que é dada a condenação final ali pelo Papa Zósimo. Ele escreve uma carta chamada Tractória. Tem um trecho dela no Denzinger, você consegue encontrar. Ela não sobreviveu inteira, só sobreviveu em trechos, né, que o Santo Agostinho preservou.
E ele enviou essa carta para todos os bispos do mundo assinarem embaixo. Então nós vemos aqui, né, como que a doutrina pelagiana foi não só combatida pelo gigantes intelectuais, né, como Santo Agostinho, né, São Jerônimo, mas também precisou muito da ajuda dos papas da época para, digamos assim, para espalhar e para dar uma força ecumênica para a condenação, né? E meio que é isso, né? Digamos assim, da parte histórica, né? Assim, poderia entrar em muito mais detalhes, tal, mas assim, esse é o básico, assim, né? Então, o Santo Agostinho ele cita muito essa tractória do Papa Zósimo nos livros posteriores dele, e ele sempre vai falar, ó, nestas palavras da Sé Apostólica, tão antiga e fundamentada, tão certa e clara é a fé católica, que seria um pecado negá-la. Eu teria uma pergunta que é a seguinte: no caso, a doutrina de Santo Agostinho não é que é dogma, é verdade teológica, certo? O que é a definição dogmática? A doutrina de Santo Agostinho não é que ela virou dogma, ela foi colocada como verdade teológica, certo? É só para... Quando eu falo a doutrina, eu não quero dizer a teologia inteira dele, não. Eu quero dizer que o que ele estava falando contra o Pelágio depois foi resumido em cânones que foram colocados nesses concílios e que depois foram aprovados pelo concílio de Éfeso, né? Concílio ecumênico. Então, assim, não é a teologia inteira de Santo Agostinho, mas os cânones que condenam o pelagianismo se baseiam na teologia de Santo Agostinho, de certa forma. Perfeito. De grande forma. Perfeito. E, Lucas, então, só faz uma notinha explicativa sobre o Denzinger, que acho que nem todo mundo conhece. O Denzinger, ou Denzinger, né? Isso. É um compêndio de documentos papais, assim, de documentos de concílios ecumênicos, de documentos de símbolos de fé. Eu acho que é de quando? Da década de 50 isso daí, Henrique? Eu nem lembro quando que é. Século XIX. Século XIX? Nossa, não sabia que era tão antigo. Bom, é do século XIX, mas tem versões bem mais modernas, sim. Até, eu acho que tem até o Papa São João Paulo II já nesse livro aí. Isso. Então ele é um compilado aí dos... Isso. É um compilado dos principais documentos, assim, da igreja. Assim, eu acho que ele tem 2.000 páginas, mas, assim, ainda é pouco, né? Ainda tem muito mais coisa que a igreja já escreveu, né? Mas, é claro, ele tenta fazer uma relação resumida das verdades da fé e das verdades próximas da fé. Sim, então, sim. Um monte de trechos que, digamos, também cita cartas e outros documentos da antiguidade que tem esse caráter aí, né? Sim, então, exatamente. Você quer uma relação mais ou menos completa da dogmática, daquilo que é para ser crido, você pega o Denzinger, que vai estar lá, né? É verdade, é isso aí. Respira fundo e pega. Exatamente. Não são poucos textos, né? E é um livro muito bem recomendado pela igreja, né, Henrique? Eu posso estar enganado, mas eu acho que ele é usado de citação, né, nos documentos atuais da igreja, não é? Sim, sim. Se refere a ele, né? Sim, quer dizer, a maioria dos trechos com autoridade estão compilados lá, então é uma fonte maravilhosa. Uhum. Agora, Lucas, faz um apanhado das ideias centrais do pelagianismo, né? E, concretamente, digamos, depois a gente vê um pouquinho qual que é o que sobreviveu e de que formas isso sobreviveu hoje, né? E quais os erros propriamente dessas coisas, né? Sim, sim. Bom, como eu disse, né, eu acho que talvez a base ali do pensamento pelagiano é essa abolição da distinção entre a natureza e a graça, né? Então, para o Pelágio, tanto o pecado quanto a graça são meramente exemplares, assim, né? O que nos leva a pecar é meramente um mau exemplo e o que nos leva a fazer o bem é meramente um bom exemplo, né? Então, no que diz respeito a uma justiça interior, a uma graça interior que age dentro das nossas almas, isso não é uma coisa que você vai ler
no Pelágio, né? Ele tinha outras preocupações, né? Um dos argumentos assim que ele costuma usar muito ali nas obras dele, que às vezes você vê, ele fala o seguinte: olha, Agostinho, você está dizendo aqui que é impossível para o homem, sem a graça de Cristo, tal, viver uma vida sem pecado nenhum ao longo de toda a vida, que todos os homens pecaram, tal, né? Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Porque aqui caiu aqui para mim. Perfeitamente. Aqui não travou nenhuma vez, pode ir, tranquilo. Olha, que curioso. Eu estou tranquilo também. Estou ouvindo tudo. Lucas? Lucas, você Henrique? está travando? Vou tentar escrever aqui no site, no chat. Nós estamos te ouvindo. É engraçado porque às vezes eu me sinto falando com além nesses negócios. Nós estamos te ouvindo. Manifeste-se, espírito. Manifeste-se. Lucas, bate 3 vezes na madeira. Ai, caiu. Deve ter deixado o chinelo virado de cabeça para baixo. Bom, nesse meio tempo, bem-vindos todos os que chegaram nesse meio tempo. O Lucas acho que não está nos ouvindo e acho que ele saiu para voltar a entrar. Isso. Vamos lá. Coragem, Lucas. Vai dar tudo certo. Sim, se Deus quiser. Vamos lá. Estás aí, Lucas. Bota lá que você quer entrar novamente. Isso. Enviou solicitação. Cadê a solicitação? Eita, vamos lá. Bolinha vermelha. Bolinha vermelha. Aceitar. Aí. Entrar ao vivo com o Lucas Pacite. Pronto. Eu já te aceitei e te convidei para entrar ao vivo. Pronto. Aí, o espírito se manifestou. Sejam bem-vindos. Pronto, Lucas. Bom, o que eu estava falando é o seguinte, né? Vocês ouviram do caso do Abel, né? Então que o Pelágio vai falar assim, ó. Ah, não ouviram? Ah, tá. Que o Pelágio, ele vai falar o seguinte: olha, Agostinho, tem vários personagens da Bíblia que a gente vê que nunca pecaram, né? Então a gente pode ver, por exemplo, aí o Abel. Não existe nenhuma passagem da Bíblia que fala que o Abel pecou, né? Então você vê que o Pelágio, ele era um cara assim que... você não vê muito argumento filosófico nele, não. Ele é argumentação bíblica mesmo, né? Que ele queria usar, assim. Então ele falava assim, ó, Abel nunca pecou. E o que o Santo Agostinho vai responder? Falar assim, olha, não é porque não fala, não menciona nenhum pecado dele, que ele não pecou em outro momento da vida dele que não foi registrado, né? Óbvio, né? Mas é muito engraçado que o Pelágio dá uma lista assim, de pessoas que nunca pecaram, teoricamente. Abel, Jeremias, não sei o quê, mas e a Virgem Maria. E é muito interessante, porque você acha assim, Santo Agostinho vai falar assim, vai usar o mesmo argumento para todo mundo, né? Mas ele fala, Abel, Jeremias, não sei o quê, todos esses pecaram, só não está registrado. Mas daí quando chega na parte da Virgem Maria, ele fala o seguinte: mas quanto à Virgem Maria, quando se trata do assunto de pecados, nós devemos excetuá-la, pois nós sabemos que graça ela recebeu de Deus para ser a mãe do Senhor. É muito interessante essa passagem, assim, porque você vê que mesmo num livro em que o interesse teológico não seria nada mariano, ele consegue colocar ali um pouco de, digamos assim, uma teologia ali que depois, né, na igreja a gente virou, né, muitos séculos depois, acaba virando o dogma da Imaculada Conceição, né? É muito interessante. Mas eles sempre gostavam... Esse era um dos grandes argumentos dos pelagianos contra o Santo Agostinho. Então, o Juliano de Eclano, que era um pelagiano posterior, ele falou a mesma coisa. Ele falou o seguinte, Agostinho, você e o Ambrósio, com essa lei do pecado original aí, vocês estão entregando a Virgem Maria para o Satanás. E daí o Agostinho fala o seguinte, não. Nós não entregamos a Virgem Maria ao Satanás,
porque a condição do nascimento é anulada pela graça do renascimento. É uma linguagem assim, meio assim, misteriosa, mas a impressão, pelo menos que me dá, é de que ele vê que a lei do pecado original é universal, ela atingiria a todos, mas na Virgem Maria há uma graça especial que anula essa condição que naturalmente ela teria tido, caso não tivesse tido a graça, né? Isso. Então, interessante. Uma outra coisa que o Pelágio vai argumentar é que nós não devemos batizar crianças. Porque se não existe pecado original, não existe, né, algo de errado de verdade assim na alma humana, né, para que vai batizar criança? Não faz o menor sentido, né? Então esse é um dos pontos que entra principalmente ali nos cânones do Concílio de Cartago, é que não, as crianças devem ser batizadas sim, né? Vão citar lá Romanos, né, que fala que por um homem, né, todos pecaram, tal, inclusive as crianças, né, nesse sentido. E também tem isso, né? Mas assim, um dos grandes, assim, um dos principais erros aí do Pelágio é que ele acreditava numa salvação ou numa justificação monergista, né? Digamos assim, em que havia uma só vontade em operação. Não era a vontade de Deus, era a vontade do homem. Né? Então ele acreditava que era só o homem operando. Assim, para ele, o que é a graça que Deus nos dá? É aquela coisa que eu te falei, né? Do exemplo de Jesus, mas ele coloca outras coisas. Então, por exemplo, ele fala da lei. A lei de Moisés é uma graça. Por quê? Porque eu tenho aqui todos esses 10 mandamentos aqui que me ajudam a entender o que eu tenho que fazer. Mas aqui é eu mesmo, aqui sozinho, que tem que tentar trabalhar, sabe? Então é isso. Eu acho que essas são as principais ideias dele, assim. Perfeito. Quer dizer, podemos resumir isso dizendo o seguinte, talvez, né? Veja lá se está certo, Lucas, mas que para que eu me salve, basta a minha vontade. Sim. Na medida em que eu me esforço para agir bem, conto para isso com ajudas externas vindas de Deus, sim, que são aquilo que ele chama de graças, no caso, os 10 mandamentos e outras orientações diversas, e, sobretudo, o bom exemplo de Cristo. Então, contando com isso, já basta e eu me salvo, sem precisar de uma ajuda interna ou de uma intervenção direta de Deus na minha alma. Correto? Exatamente. Perfeitamente. Perfeitamente. Agora, beleza. E se detecta isso na atualidade, Lucas? Oi? Se detecta esse tipo de atitude na atualidade? Sim, com certeza, né? Eu acho que, assim, às vezes, resquícios do pensamento do Pelágio permanecem em certas doutrinas, né, em certas vertentes aí, cristãs, assim, né? Então, por exemplo, né, essa questão de achar que não precisa batizar criança, né, que não tem pecado nenhum na criança, né? Bom, a gente vê isso em algumas denominações, às vezes. Você vai falar assim, é do Pelágio que veio isso. Não, né, óbvio que não estão puxando, né, mas sobrevive algumas partes, assim. Mas eu acho, minha opinião, talvez você tenha uma melhor ainda aí. Eu acho que o grande lugar onde está aí o pelagianismo é uma coisa que o Papa Francisco menciona, que é um pouco nessa sociedade secularizada, assim, em que as pessoas gostam de dizer assim, não, eu não tenho religião, eu não preciso disso, eu não preciso de Deus, isso aqui, mas eu sou uma pessoa espiritual, eu sou uma pessoa que tenta fazer o bem, eu sou uma pessoa, né, não mato, não roubo, sabe essa mentalidade, assim, né, digamos, eu não preciso de nenhuma ajuda de Deus, da igreja, dos sacramentos, assim, sabe? Então, eu já tenho tudo aqui na minha alma que é o suficiente para eu conseguir ser uma boa pessoa, sabe? E você vê isso como as pessoas elas negam o mal que existe dentro delas, né? Então, é muito interessante você conversando com alguém assim, sei lá, vai falar do nazismo, coisa assim, o pessoal fica, caramba, mas como que os nazistas fizeram tudo aquilo? Eu jamais faria isso, eu jamais cometeria esse erro, não sei o quê. Eles falam assim, cara, eu acho que você não conhece o mal que existe dentro de você, né? A Hannah Arendt, o livro dela sobre o Eichmann em Jerusalém, né, em que ela descreve a atitude de tantas pessoas que colaboraram indiretamente com o nazismo, né, concretamente com o cara que no campo de concentração recebia os judeus, né, que era, enfim, um cidadão normal, um
cara como nós aqui, como qualquer um dos que estão assistindo a essa live. Um cara que precisava tocar a vida, viver, ganhar o seu salário, etc. e tal. Então, ele recebeu esse cargo, funcionário público, né? E o papel dele era ficar na entrada e quando chegava um novo carregamento de judeus, ele tinha que avaliar pela cara assim e dizer para a esquerda, para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda, para a direita. Só que o cara que ia para a esquerda ia para o chuveiro, né? E, quer dizer, o chuveiro era de gás carbônico, ou seja, era para se morrer imediatamente na chegada, né? E, por outro lado, o que ia para a direita, então ia para o campo de trabalho propriamente dito, ia, sei lá, para ser trabalhar, etc. Né? A Edith Stein, a filósofa, talvez uma das melhores filósofas do século XX, foi para a esquerda. Então, e era um cara normal, quer dizer, qualquer um como um de nós dois. Né? E o terrível mal do nazismo estava precisamente em que ele fazia com que pessoas comuns, do dia a dia, o padeiro da esquina e tal, tivessem que aceitar fazer trabalhos desse tipo e, sobretudo, em que se submeteram a isso. E tanta gente na nossa sociedade faz o equivalente. Uhum. Sim. O que eu acho interessante também é pegar um paralelo, por exemplo, se você pega desde o ponto de vista de história das ideias, desde o final da Idade Média, essa postura tem se acentuado também, né? Então, em certa medida, se você pega, por exemplo, o tomismo renascentista, né, para pegar aí uma escola razoavelmente respeitada, é praticamente semi-pelagiano. E muito do que se diz, por exemplo, vindo do protestantismo, acusando o catolicismo de pelagianismo, é justamente uma imagem construída pelas escolas dessa época. E isso, de certa forma, ficou muito presente e alguns dos maiores filósofos da filosofia moderna têm essa marca muito forte, né? Então você pega, por exemplo, o Kant. O Kant toda a filosofia prática do Kant é pelagianismo puro, do começo ao fim. Na verdade, todas as filosofias, digamos, chamadas modernas, pós-Descartes, nas duas linhas centrais, inglesa e do continente europeu, são todas elas uma negação do pecado original e uma afirmação da possibilidade de que o ser humano se salve, bastando que para isso aplique a ciência que ele aprendeu, né? Ou que agora, mais recentemente, respeita o meio ambiente, ou que divida justamente os bens, ou que, né? Qualquer opção, ou que vive num governo democrático, ou que... Né? Qualquer coisa dessas aí seria o suficiente para que se salvasse. Ou seja, nós bastamos para salvar-nos, não precisamos de Deus para que nos salve. E Jesus Cristo fica aí um sujeito assim legal, né? Coitado, teve esse terrível destino aí, foi mal interpretado e condenado à morte, tadinho, né? Mas, na verdade, foi um problema à toa, né? Quer dizer, se tivesse, bastava ter ouvido os bons ensinamentos dele que ele teria, né? É o famoso homem de bem, né? Né? Quer dizer, e é patético isso no sentido de que se diz, pelo amor de Deus, né? Quer dizer, o cara não olha para si próprio, né? O cara não tem um mínimo de autoconhecimento, não tem um mínimo de exame de consciência, vive numa espécie de torre de marfim que ele mesmo está como estátua no centro de si, ele se adora a si próprio e achando que não, tudo vai dar certo porque eu vou fazer, né? E é uma tristeza porque, né, fora dessa torre de marfim são erros sobre erros contínuos,
estupidezes que se sucedem na história, catástrofes disso, daquilo que poderiam ter sido evitadas, etc, etc, etc. E todas devidas ao pecado humano, à tendência humana à maldade e ao mal, né? Mal propriamente dito. Então, enfim, a igreja ensina nesse sentido, como o Lucas sabe também melhor do que eu, né, que a graça é necessária para corrigir e curar a natureza. Né? E que, quer dizer, por mais que a gente faça uma coisa bem, né, o quanto é realmente da nossa iniciativa nisso é, na verdade, extremamente duvidoso. Né? Não nos salvamos pelas nossas capacidades, nós nos salvamos pela graça que foi conquistada por Cristo. Por isso, a necessidade vital do sacramento, né? Do batismo, da confissão, da crisma, do matrimônio, para você poder realmente ter um matrimônio digno desse nome. Né? E como mesmo católicos não vivem isso direito, né? E nem sequer se dão conta dessa realidade, dessa necessidade total, né? O pessoal vive disso pela metade e acaba, na verdade, prescindindo na prática. Né? Um católico se divorcia é um cara que reduziu algo sobrenatural, uma realidade que, de fato, o levava para Deus, a um problema meramente prático que diz, ai meu Deus, é um problema psicológico ou subjetivo, ou de dificuldade de lidar com as coisas de todo dia. Né? Mas não, homem, é infinitamente mais. Né? Infinitamente mais. Deus está no centro da tua alma e está te ajudando, está sugerindo suavemente, olha, por que você não faz tal coisa boa? Que isso já é graça. E o cara acha que não, saiu da minha cabeça, nossa, que maravilha, né? E aí ele faz essa coisa boa. E aí, tá bem, eu tenho mérito por essa coisa boa que eu fiz. Esse mérito mesmo também é, na verdade, né? Um presente, né? É Deus que diz, ó, né? Tá bom, meu filho, tá bom, dá uns tapinhas na cabeça, assim, né? Tá bom. Então, por causa disso, você tem aqui uma balinha de mérito, tal, né? Totalmente como uma criança. Mas é um fato, quer dizer, o mérito é real, né? Deus nos concede esse mérito, mas Ele nos concede esse mérito por causa da sua graça que preveniu não significa que evitou que acontecesse. Preveniu significa que acompanhou desde o comecinho, foi criando as bases para que nós pudéssemos agir bem. Que acompanhou quando a gente agia bem. Né? E que, no final, por arredondamento, e de certa forma, para nos dar, desculpem a coisa, mas, né, desculpe eu dizer assim, mas é um fato, né? Porque nós conseguimos, enfim, agir, fazer alguma coisa boa, né? Deus nos dá um mérito adicional por causa dos 2% de contribuição positiva que nós tivemos para aquele ano. O Santo Agostinho aí gostava de falar, né, que o mérito é Deus coroando seus próprios dons, né? Exatamente isso, né? Então, olha, né, na verdade, quer dizer, fazemos alguma coisa de bom, sim, especialmente se contamos com a graça de Deus, né? Mas, né, o quanto disso que nós fazemos bem é totalmente a função da nossa ação, né, é realmente produto nosso, é extremamente duvidoso. Na realidade, sempre me parece, há muito mais de presente de Deus em tudo isso. Eu acho que não é o Santo Agostinho, eu acho que quem vai falar isso depois, eu acho que eu sou o máximo confessor, posso estar enganado, né? Mas ele faz uma analogia da ação de Deus na nossa alma com a própria encarnação, né?
Ele fala que na encarnação nós temos Jesus ali, e Jesus tem duas vontades, né? Cristo tem duas vontades, uma vontade humana e uma vontade divina, que estão agindo ali em perfeita consonância ali uma com a outra e produzindo todas as atividades dele, né? E as atividades que Jesus faz aqui na Terra, né, digamos assim, é o fruto da vontade humana ou da divina? Das duas, né? 100% das duas, né? Exatamente. E daí ele faz uma comparação disso com como a gente recebe a graça, né? Falando que quando nós fazemos uma boa obra em estado de graça, essa boa obra é essa sinergia, essa cooperação, né, que nem São Paulo fala, né, uma colaboração entre a vontade divina, né, agindo na nossa alma, e a nossa própria vontade, agora fortalecida pela graça de Deus, né? Então, ele diria que, assim, eu faço uma boa obra em estado de graça. Isso daqui foi uma ação minha ou de Deus? Foi 100% minha e 100% de Deus. E uma não anula a outra. Porque, digamos assim, a doutrina católica da graça, ela é participacionista, né? Digamos assim, não é que quando eu faço alguma coisa, Deus vai embora, quando Deus faz alguma coisa, eu vou embora, assim, né? É nós participando da natureza divina, né? Exatamente. Num certo sentido, quer dizer, segundo Pelágio, e na verdade segundo boa parte da sociedade moderna, santidade seria um acúmulo de boas ações, né? Mas a gente deixa de lado, não enxerga uma coisa fundamental, quer dizer, que cada ação nos transforma interiormente, né? Ou seja, quer dizer, autêntica santidade pode ser muito mais bem descrita dizendo, ó, nós estamos tão semelhantes a Cristo, graças, em parte, à nossa ação, mas muito mais, muito maior a proporção, graças à graça, né? Desculpe o jogo de Tautologia. palavras. E graças a isso, novamente insisto, né? É que somos capazes de reverberar a ação de Cristo na nossa conduta e na vida das outras pessoas, né? Então, é muito mais, digamos, uma questão de consonância entre Deus e nós na nossa ação, o que nos santifica. Sim. E não meramente de fazermos muito ou pouco, ou muito poucas coisas boas, né? Uhum. Sim. Então é isso, né? Sim. Bom, você queria acrescentar mais alguma coisa, Lucas? Henrique, eu só queria dizer, né, que essa questão do pelagianismo ela veio bastante à tona, como o Gabriel disse, durante a Reforma, né? Porque inicialmente ali os reformadores eles estavam vendo a doutrina católica como teoricamente pelagiana, né? Mas era uma confusão, né? Não eram os dogmas da igreja, dos concílios, mas era essa doutrina universitária ali da via moderna, aí, né? Mas eu estava vendo isso, o próprio Calvino, o próprio Lutério, o próprio Melanchthon, depois, mais tarde na vida, eles reconheceram que a doutrina deles não era a doutrina de Santo Agostinho. Digamos assim, Santo Agostinho foi até certo ponto, que nós estamos evoluindo aqui o pensamento dele, né? Ele não foi bom o suficiente, né? Mas essa eu acho uma boa pergunta para te fazer, Henrique, para a gente tirar aqui um pouco das dúvidas, assim, que às vezes as pessoas podem confundir, né? Porque as pessoas às vezes acham que pelagianismo e obras têm uma certa importância na salvação. Não é isso, né? Você cortou um momento, viu, Lucas? Pode repetir essa pergunta? Sim. É que às vezes as pessoas confundem, acham que porque nós católicos afirmamos a grande importância, né, das obras na salvação, e nós acreditamos que as boas obras fazem inclusive parte da justificação progressiva nossa, né? Aumenta a nossa justificação. Daí fica a pergunta, né? Pô, isso daí não é pelagianismo, né? Então eu queria te perguntar isso só para Henrique, para você poder esclarecer um pouco para a gente aí, né? Já me perguntaram isso uma vez, assim, quantas boas obras eu tenho que fazer para chegar no céu? Isso, exatamente. Que é o oposto do pessoal atual, né? Não, pode deixar, achar comigo que eu vou aí chegar na santidade, nós vamos corrigir o mundo aí, tá? Né? Só fazer como eu explico, aí vocês vão se dar bem, né? É mais ou menos o que o pessoal pensa, né? Fórmula de lançamento.
Exatamente, né? Só cuidar da natureza, só cuidar do físico, só cuidar disso, só cuidar daquilo, que tudo vai dar certo, né? Ok. É, então, é, a doutrina católica propriamente dita é, na verdade, isso que o próprio Lucas já acabou de explicar. Quer dizer, toda ação é 100% nossa e toda essa ação, se nós somos batizados e nos esforçamos por lutar contra o pecado original, né, contra o pecado em nós, e, portanto, contra os não cometemos pecados graves, pelo menos, já que é impossível que não cometamos pelo menos os leves, né? Então, toda ação é uma colaboração nossa com Deus. Neste sentido, a salvação se dá como uma ação conjunta do homem e de Deus. Deus, digamos, nada pode nos tirar da graça de Cristo, acho que diz São Paulo, correto, Lucas? Sim. Mas há uma coisa naturalmente pressuposta aí, que nós mesmos podemos nos tirar da graça de Deus na medida em que não queiramos estar nela, na medida em que nós queiramos, prefiramos cometer um pecado grave, sabendo que esse pecado nos arranca fora da graça de Deus. Inclusive, esse é o pecado imperdoável, né? Impenitência final, né? A impenitência final, se ela é final, né? Sim, isso. Quase um pecado mortal sem considerar ainda a impenitência final já faz o mesmo papel, né? Uhum. Nesse sentido, quer dizer, é sempre uma ação conjunta nossa. E, portanto, quer dizer, não é pelagianismo. A Igreja Católica está tão distante do pelagianismo como é possível estar. Por isso, a violência da reação das igrejas africanas, à medida que o pessoal se dava conta de que o Pelágio ensinava não era nada a ver com a doutrina católica, né? Uhum. Precisamente porque não contava com a graça. Bom, corresponde ao que se queria, Lucas? Não... Sim. Assim, a pergunta que eu fiz assim meio maldosa aqui, advogado do diabo aqui, é que eu perguntei, né, quantas boas obras eu tenho que fazer para chegar no céu, né? Que às vezes as pessoas imaginam isso, que é tipo uma balança ali no céu, vai estar ali os pecados que eu cometi, as boas obras, vamos ver quem entra aqui. Como o livro dos mortos egípcios, né? Todo livro dos mortos Exatamente. tem que o coração do cara contra a peninha da Maate. Uma pena. Tem que estar com o coração leve. E, de fato, tem um pouquinho disso, muitas vezes, quer dizer, no sentido de que é muito importante que a gente considere que é importante termos o nosso coração sintonizado com a graça de Deus. Sim. Né? Isso é o que torna o nosso coração leve, porque, digamos, não chama a nós a responsabilidade total pela vida e, em consequência, também pelos erros. Uhum. Da nossa vida vai pesar muito se não temos alguém que nos ajude a carregá-los, que é isso que a graça fornece. Cristo os carrega na cruz por nós. Né? Sim. Acho que isso é uma coisa que às vezes as pessoas confundem, né? Que Sim. a condenação ou a salvação ali, digamos ali, no juízo final, no juízo particular, né? Para que lado você vai, não depende da quantidade de justiça que você tem na alma, mas depende da qualidade da tua alma. Digamos assim, a tua alma é uma alma em Cristo ou é uma alma, né, fora de Cristo, né? Uma alma no Satanás, né? Então, lembrar disso, né? Que o bom ladrão e a Madre Teresa de Calcutá foram para o mesmo céu, né? Só que um pecou a vida inteira, se arrependeu no último segundo, os dois estão no mesmo céu. Com a mesma imediatez. Né? Exatamente. O bom ladrão não demorou mais do que a Madre Teresa de Calcutá. Sim. Né? E isso porque, precisamente, com aquele seu pedido que veio do fundo do coração, redimiu todos os maus feitos que tinha feito ao longo da vida, que tinha cometido ao longo da vida. Sim.
mas precisamente pelo fato de abaixar a cabeça, de dizer, não, eu não sou capaz de fazer a minha redenção, eu não sou capaz de atingir a minha salvação por mim mesmo, eu Sim. preciso estar sintonizado com Deus, senão nada vai, nada se faz. Para a gente voltar para a graça de Deus, caso a gente caia dela, né, por pecado mortal, para a gente só precisa do arrependimento, né, dentro da confissão sacramental, assim. Mas é só isso, você não precisa fazer várias obras para convencer a Deus a te deixar voltar lá, não faz sentido isso. Exatamente. Né? E é o mais simples gesto, quer dizer, aquele que o cara faz praticamente em qualquer balcão de bar, né? Está lá conversando com o amigo e solta lá todas as besteiras que foi fazendo ao longo da vida, etc. E tal. Criatura, faz isso em suaves prestações cotidianas, peça mais vezes e pronto, tirou 90% do drama da vida. Né? Sim. Interessante que os dois querem fazer isso, né? Os pelagianos querem fazer, não, eu elimino o problema do pecado original, eu elimino o problema que a minha natureza é inclinada ao pecado, portanto, quer dizer, o pecado passa a ser uma coisa muito simples, e se eu for ferradão, né? Se eu for fortão, aí eu consigo dar conta, eu consigo me salvar só no muque, né? E o protestante, com perdão, né? Mas o protestante tende a encarar a coisa precisamente do lado oposto. Só a graça me salva, não preciso fazer nada. É claro que depois não é nada nas diversas denominações, né? Também a pessoa tem que viver bem, etc. Mas, digamos, a questão é sobretudo uma de Deus, Deus que quer me salvar, e eu só preciso, digamos, dar um sorrisinho e dizer, vamos lá. Né? Tenho fé, né? Top. Né? Nem é tão simples não é tão simples de um jeito nem do outro. Né? A vida real tem mais atores e cada ator é 100% responsável. Né? A minha responsabilidade é corresponder à graça. E a responsabilidade de Deus é oferecer-me a graça para que eu possa ser salvo através dela. Sim. Então, de fato, acaba sendo, como dizia o Lucas, 100% Deus, 100% nosso. Sim. O São Paulo ele fala, né, que Deus deseja nos tornar justos, né? E ele fala que o cumprimento da lei ocorre em nós, né? Isso é bem interessante, né? Então, é lembrar disso, né, de que a graça que Deus nos concede não é meramente uma graça externa aqui, meramente nominalista, taxonômica, assim, mas é algo que realmente opera uma mudança interior na nossa alma, né? Às vezes uma mudança que é visível, às vezes se manifesta em comportamentos muito óbvios, mas às vezes também não. Às vezes você pega, assim, sei lá, um bebê que é batizado, alguém em coma, assim, né? A graça de Deus, ela é muito superior, às vezes, às manifestações exteriores, né? Exatamente. Muito bom. Temos perguntas, não? Deixa eu ver. Tem aqui duas do Guilherme que eu vou responder por educação. Gabriel, por que você fuma? Em particular para ele. A outra é o que seria o pelagianismo. E às vezes acho que o Olavo bom, o que é o pelagianismo, assista a live. E sim, o professor Olavo, digamos, tinha um pouquinho essa tendência, né? Puxava excessivamente para o lado humano o tema da salvação. Não sei se em particular também falaria isso, mas em geral o que sei dos cursos dele, etc., é que são apresentados como se a coisa dependesse muito mais de nós do que propriamente da graça. Né? Tarará, tem mais algum? Não. Não. Acho que sim. A Sara comentou, meus alunos falam isso, precisamente isso, de que a gente dá jeito. Não, eu sou um homem muito espiritual.
Então, Eu acho que ela comentou isso quando a gente falou do. Eu vi ela comentando, foi quando a gente falou do nazismo lá, que as pessoas falam assim: ah, eu não faria isso, eu não tenho esse mal no meu coração e tal. é, é, é. Como se o pessoal fosse especialmente mal, né? Bastou ter meia dúzia de caras realmente maus, né? Que conseguiram arrastar todo o resto. E sempre é assim, né? Uhum. Sempre é assim. Muito bem. Então, alguém... Bom, alguma declaração final, Lucas? Não. Que já estamos em 19 e 10 minutos. Já temos 1h10. Você tem alguma declaração final, Gabriel? Não, só agradecer. Agradecer muito, mandar um beijo, e é isso aí. Tá ótimo. Muito obrigado, Zila, pelo elogio final, especialmente para o Lucas, claro, foi citado nominalmente. E muito obrigado a todos pela paciência que tiveram, mais uma vez, em assistir a mim, e claro, e pela, digamos, sensatez que tiveram em ouvir o Lucas. Isso sim, que é sensatez grande. Muito obrigado. Um abração, Lucas. Muito obrigado, João. Valeu, Henrique. Abração. Nós temos o Gabriel. Até mais. Tchau. Tchauzinho.